alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje eu quero esclarecer uma dúvida de um dos nossos alunos do grupo do WhatsApp e o nome dele é Jefferson Cassimiro. É um nome chique, né? Não é nem Jefferson, é Jefferson Cassimiro. Ele me fez uma pergunta muito interessante e essa pergunta é uma pergunta escatológica. E eu quero trazer aqui para vocês aquilo que ele me perguntou. A pergunta foi a seguinte: Arthur, quem era a pedra que, sem auxílio de mãos humanas, ela rolou até os pés da estátua que Nabucodonosor havia sonhado? E essa estátua, por sinal, era uma estátua um tanto que estranha, porque além dela ser gigantesca, ela tinha a sua aparência terrível. Por quê? Porque a cabeça, na visão que o rei tem, é uma cabeça de ouro. O peitoral é um peitoral de prata. O seu ventre é um ventre de bronze. As suas pernas são ferro. E os seus pés, em parte era barro e em parte era ferro. Agora, Arthur, o que representa isso? O que significa essa pedra? Eu vou ler o texto aqui e essa pergunta é escatológica. A pedra está ligada intimamente com a estátua. Eu vou trazer aqui a explicação, trazer a luz aqui para vocês, o que o texto ele quer dizer e a revelação que Daniel traz ao rei Nabucodonosor, tá certo? Antes disso, eu quero que você, por gentileza, curta esse vídeo, comente, compartilhe, salve esse vídeo, porque eu acho que esse vídeo ele pode sair do ar por algumas coisas que eu vou falar aqui. Então já aproveita agora para não perder, baixa o vídeo aí, porque se você der mole, esse vídeo vai sair do ar, tá bom? Vamos lá. Eu fiz até um esboço aqui, ó. Dá pra ver aí? Se você conseguir tirar print, já tira print agora. Eu fiz um esboço. E é o seguinte, o texto em que está localizado essa história que eu acabei de contar para você, que é uma história profética, está registrado lá no livro do profeta Daniel, capítulo 2, verso de número 31, e eu vou lendo aqui, e à medida que eu for lendo, eu já vou explicando para vocês, tá certo? Então vamos lá. Pega a sua Bíblia, uma caneta, pega aí um papel para você anotar algumas coisas, e vamos para a leitura. O texto diz assim, ó: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a sua vista era terrível. Verso 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Grave isso aí, ouro fino. Eu até anotei aqui, ó. A cabeça era de ouro e representa o Império Babilônico, tá? Por quê? Porque a Babilônia, naquele tempo, dominou praticamente o mundo. Então, foi o primeiro império que dominou, que devastou o mundo inteiro. Não havia potência que era semelhante à Babilônia. Então a Babilônia era comparado a esse metal, que é um metal muito precioso, que é o ouro. Então quando o texto aqui está dizendo que a cabeça era de ouro, a cabeça estava representando o Império Romano. E aí ele continua dizendo assim, ó: o seu peito e os seus braços era de prata. Aí eu coloquei aqui que a prata representa o Império Medo e Persa, que se juntaram para tomar a Babilônia. Então aqui já mostra a degradação dos reinos da terra. Tá? Isso aqui é um assunto escatológico que é muito profundo. Não dá para falar aqui em 8, em 10 minutos. Então, vai tendo calma aí, porque aquilo que eu consegui passar para vocês, eu vou passar nesse vídeo. Então, eu já mostrei aqui que a prata representa o Império Medo-Persa, que no capítulo 5 de Daniel, lá com Belsazar, os medos e os persas invadiram Babilônia e tomaram Babilônia, tá certo? E aí ele continua dizendo assim, ó: o seu ventre e as suas coxas eram de cobre. O cobre aqui é representado pela Grécia. Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui que é representado pela Grécia, tá? Então isso mostra o declínio dos reinos. Então começou com Babilônia, a maior potência, depois foi descendo para Medo-Persa, depois desceu mais um pouco para a Grécia, e aí ele vai dizer que tinha pernas de ferro. Essas pernas aqui, já está dizendo, são duas pernas, que faz menção ao domínio de Roma, tanto no sentido oriental quanto no sentido ocidental, que Roma dominou, tá? Então, essas duas pernas aqui está ligado ao ferro que representa o Império Romano. Muito bem. E aí ele vai falar também sobre a questão dos pés. Ele vai dizer assim, ó: e os pés em parte ferro e em parte barro. Verso 33. O que significa isso? Quando ele fala sobre os pés, você sabe que os pés têm em cada pé 5 dedos, certo? Então, representando um total aí de 10 dedos. Esse número 10 aqui fala de reinos. Você pode ver que no verso de número 44 do capítulo 2, vai falar sobre os reinos, tá? Que se refere a esses pés aqui, que eram 10 reinos que iam surgir, fazendo menção ali
ao reino do anticristo. Então haviam 10 nações ali que quando o anticristo surgir, 3 desses 10 reinos, o anticristo vai abater, ficando no total aí 8, contando com o reinado do anticristo. Então esses 7 que vão sobrar são 10. O anticristo vai abater 3, fica 7. Então esses 7 vai se juntar ao governo do anticristo. Então perceba, o ferro e o barro, ele não se mistura. E aí eu coloquei aqui para você, ó. O barro, ele representa a democracia, que é o governo do povo. E o ferro é um governo totalitário, ou seja, é uma ditadura. Eu não posso falar muita coisa sobre isso aqui, até para o meu vídeo conseguir passar, né? Muito bem. Então, o ferro e o barro, eles não vão se misturar, ou seja, não haverá nações unidas no tempo do fim. Não haverá. Por quê? Porque o anticristo, ele vai dominar sozinho, junto com essas 7 nações, tá certo? Então vamos lá. Aí, esses 10 dedos, representados por 10 nações, ou 10 reinos, compõem ali o governo do anticristo. E aí você também pode ler Apocalipse capítulo 13, verso 1, Apocalipse capítulo de número 17, verso de número 3. Muito bem. Então, eu mostrei que essa estátua, ela representa o declínio dos reinos da terra, que foram declinando. Começou em Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia, depois Roma dominou. E depois esse governo aí, em parte ferro e em parte barro. Agora preste bem atenção, se nas pernas de ferro representa Roma, você vê que, de uma certa forma, Roma vai voltar, preste bem atenção, Roma vai voltar como questão religiosa. No período do anticristo, Roma voltará de novo, ok? Unida ao anticristo, sendo que ele vai operar, não no sentido agora bélico, não no sentido de guerra, mas vai operar na questão religiosa. Preste bem atenção o que a profecia está dizendo. Os maiores escatólogos do mundo falam sobre isso, que esse parte aqui, barro e parte ferro, o barro fala do governo do povo, vai deixar de existir. E esse ferro aqui é Roma que vai voltar no período do anticristo, no governo do anticristo, como questão religiosa. E aí faz menção, provavelmente, à igreja, vocês sabem, né, católica. Muito bem. E aí, o texto vai dizer que uma pedra sem auxílio de mãos humana. Por que sem auxílio de mãos humanas? Essa pedra fala de Cristo. Por quê? Porque Cristo veio a esse mundo sem intervenção humana. Olha que legal. Cristo veio a esse mundo sem intervenção humana. O próprio Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria e ele foi concebido e veio a esse mundo. Então, essa pedra aqui representa Cristo. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 21, verso 44, tá aqui ó, Mateus capítulo 21, verso 44, diz que aquele que cair sobre esta pedra, que é ele, vai se despedaçar. E também, a quem essa pedra cair sobre ele, também vai se desfazer. É a mesma coisa que aconteceu com a estátua. A pedra veio e derrubou a estátua, fazendo ela virar pó. E aí eu tenho também 1 Pedro capítulo de número 2, verso 4, que fala que a pedra que os construtores rejeitaram veio ser a pedra principal de esquina. Nós temos também Atos 4, 11, que fala a mesma coisa. Então, eu estou provando para vocês, dentro das escrituras, que essa pedra era Cristo. Agora perceba, dentro disso tudo, qual é a lição? A lição é que os reinos da terra vão deixar de existir. E eu vou ler para você o capítulo 2, verso 44, do livro de Daniel, para você entender o que vai acontecer no futuro. Ele vai dizer assim, ó: mas nos dias desses reis, que eu acabei de falar para vocês, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Ou seja, o texto diz que essa pedra, quando derruba todos esses reinos, representados pela estátua, e pelos metais que são figurativos ali, representando nações, reinos, essa pedra vai desfazer todos esses reinos e ela vai encher a terra. Ou seja, depois disso, não vai haver mais outro reino. Cristo vai reinar aqui na terra e o reino de Cristo será o único que vai reger todas as nações da terra. Então, o capítulo 2 do livro de Daniel é um texto escatológico que faz menção ao futuro e você pode ver que tudo que está escrito aqui, uma parte já se cumpriu. Babilônia, ela caiu. Medo-Pérsia caiu também. Grécia caiu. Roma caiu. E no fim, todas as nações que se levantarão e se unirão ao anticristo também vai se desfazer, porque ninguém consegue ficar de pé diante dessa pedra que vai esmiuçar e vai esmagar
todas as nações da terra. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Deixa aqui embaixo a sua pergunta, deixa aqui a sua dúvida, qual é o texto que você gostaria que eu comentasse. Então eu dei essa interpretação aqui, e isso não quer dizer que eu sou o certo, que eu estou correto. Mas a minha visão dentro da escatologia bíblica é uma escatologia pré-tribulacionista, então eu estou alinhado com alguns teólogos desta mesma visão, tá certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que Deus abençoe você, sua casa e a sua família, e eu espero você no próximo vídeo.